E aí, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o ESP32, que é essa plaquinha que eu estou mostrando aqui no meio da tela. Antes de falar especificamente sobre ela, eu vou explicar um pouco melhor o que é um microcontrolador, porque o ESP32 é um microcontrolador. Para vocês terem uma ideia, um microcontrolador nada mais é do que um computador muito pequenininho, como esse aqui. Ó, eu vou colocar uma moeda de R$ 1 do lado dele e vocês vão ter noção do tamanho bem pequeno, né? Então, por que ele é um computador? Porque ele tem um processador, ele tem memória RAM, ele tem memória persistente, né? Memória não volátil, aquela que você pode desligar e ligar de novo e ela não se perde. E ele pode ser programado, ele executa programas, né? Ele executa código. E não só isso, ele pode ser reprogramado. Você não está preso a um código específico que você tenha escrito, você pode basicamente reaproveitar ele, né? Você pode usar ele para executar um código, depois você carrega outro e ele executa esse outro código. E ele tem várias entradas e saídas, que são todos esses pininhos que podem ser vistos aqui ao longo do lado de cima e ao longo do lado de baixo. Se eu virar ele, vocês vão ver que os pininhos são altos, então a gente pode encaixar fios nele, como jumpers, ou encaixar ele numa protoboard. Já que ele é tão parecido com um computador, por que a gente vai usar ele e não um computador? Bom, a razão óbvia é pelo tamanho dele. Como ele é tão pequeno, ele pode ser colocado em lugares onde você não conseguiria colocar um computador. E o mais importante é que, por ser pequeno, os componentes dele não são tão potentes assim quanto os de um computador. Isso significa que ele gasta muito menos energia e pode até ficar sendo alimentado por uma bateria, por exemplo, ou por uma pequena fonte de 5 volts, de 12 volts, enfim, coisas bem menores, né, do que as que alimentam um computador. Bom, se você já ouviu falar em microcontroladores em algum momento, você provavelmente já ouviu falar sobre o Arduino, que eu acho que é o microcontrolador que ficou mais famoso no mundo ao longo dos últimos anos e que foi mais responsável por difundir essa cultura maker, né, de fazer projetos em casa e de montar as coisas por você mesmo, de programar elas e tal. Ele também criou uma comunidade muito grande ao redor dele, porque junto com o Arduino vieram várias bibliotecas que facilitavam muito a programação, né, dos microcontroladores usados nas placas do Arduino. Então criou-se uma comunidade muito grande em torno dele e você tem muitos recursos online, muitos tutoriais, muitos sites explicando como usar e tal. Então por que não usar um Arduino? Por que a gente vai usar um ESP32, que não é um Arduino? Por algumas razões. A primeira delas é que a ideia do Arduino, o programa que você usa para programar as suas plaquinhas Arduino, é compatível com o ESP32. Isso significa que todas as bibliotecas que você usa normalmente para Arduino foram adaptadas para funcionarem no ESP32. Mas não só isso. O preço dessa plaquinha é muito próximo, é um pouquinho superior, mas não muito, ao de um Arduino Nano, por exemplo. Mas, assim, na minha opinião, ele é muito melhor porque ele tem Wi-Fi, Bluetooth e um processador dual-core muito mais rápido, inclusos nessa plaquinha que eu estou mostrando aqui. Então, você tem muito mais poder computacional e muito mais conectividade, né, do que uma plaquinha padrão de Arduino, onde você precisaria comprar mais componentes externos ou aqueles shields para poder atingir os mesmos objetivos. Ele vai ser bastante utilizado nos projetos que eu vou mostrar aqui no canal, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode basicamente carregar código nele usando o nosso computador. Antes de começar a mexer no computador, a gente vai preparar o ESP32 para receber o programa. Para isso, eu vou pegar uma protoboard e vou encaixar o ESP32 aqui em cima dela, de forma que esses pinos aqui de cima tenham uma fileirinha de pinos da protoboard livres perto deles. Dá para ver aqui, ó, que tem uma fileira. Bom, com o ESP32 encaixado, vocês vão perceber que esses pinos aqui de baixo, eles estão inacessíveis, porque não tem nenhuma fileira de pinos livre perto deles. Mas tudo bem, porque por enquanto a gente não vai usar eles, a gente só vai usar os de cima mesmo. Depois eu vou conectar um cabo micro USB aqui nele. E agora a gente está pronto, é só conectar a USB ao nosso computador. Como eu disse, a gente vai usar a IDE, que é o software de carregar e escrever código do Arduino, para carregar código na ESP32, porque existe compatibilidade com ela. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer isso aqui no Ubuntu, que é uma distribuição de Linux, e eu vou carregar mais dois vídeos mostrando como fazer isso no Windows e no macOS. Então, o primeiro passo vai ser a gente abrir o Firefox, e procurar no Google por Arduino Download. Aí a gente vem aqui no primeiro resultado, software, desce um pouco, escolhe Linux 64 bits, clica em Just Download e manda ele salvar o arquivo.
Bom, assim que ele terminar o download, a gente vem aqui nos programas e abre o terminal. Daí a gente vai na pasta Downloads, CD Downloads, lista, e a gente vai ver aqui o arquivo que a gente acabou de baixar. Ele é um arquivo .tar.exe, quer dizer que ele está comprimido e compactado. Então eu vou primeiro descomprimir ele, como se fosse um .zip. Então eu vou fazer tar xvf e o nome do arquivo. Aí ele vai começar a descompactar tudo. Quando ele descompactar, a gente vai ver uma pasta chamada Arduino 189 e a gente vai simplesmente entrar nela agora. Então, dentro dela tem um script chamado install.sh. A gente vai executar ele fazendo sudo bash install.sh. Eu vou digitar a senha do meu usuário aqui. E pronto, a instalação foi feita. Então agora se a gente entrar aqui na lista de programas, a gente vai ver a ideia do Arduino. Bom, ao abrir ela, se a gente vier aqui em Tools e na lista de placas, a gente vai ver que não existe nenhuma placa correspondente ao ESP32. A gente vai ter que adicionar isso por meio de uma configuração. Então a gente vai clicar em File, Preferences, e aí basta colar esse link que vai estar na descrição do vídeo e dar OK. Depois, se a gente voltar aqui na lista de placas e agora clicar em Boards Manager, basta esperar ele carregar aqui. E quando ele terminar de carregar, se a gente descer até o final da lista, vai ter uma opção chamada ESP32 by Espressif Systems. Aí é só clicar em Install e esperar terminar. Bom, terminada a instalação, é só a gente clicar em Close. E aí, eu vou colocar aqui um exemplo de código, que não vem ao caso explicar agora, mas basta vocês entenderem que o que ele vai fazer é ligar e desligar o LED que vem embutido no SP32 a cada 1 segundo. Eu vou colocar esse exemplo de código aqui e a gente vai tentar carregar ele. Bom, então agora eu vou conectar a minha plaquinha na USB do meu computador. E a gente vai primeiro mandar ele salvar esse sketch aqui como Blinker. Bom, feito isso, eu vou clicar em Upload e a gente vai ver que vai dar um erro. Bom, não era esse erro, na verdade. Antes a gente tem que vir aqui em Tools, Board e escolher o ESP32. Não só isso, a gente precisa escolher a porta USB onde ele foi conectado. Aí agora a gente vem aqui, clica em Upload e a gente vai ver que vai dar um outro erro. O erro é que ele não encontrou o Python no path do Linux. Isso quer dizer que a gente não tem Python instalado. Então eu vou instalar fazendo sudo apt install python. Daí eu vou apertar Y para aceitar. E pronto, agora eu tenho Python instalado aqui. Vamos tentar de novo agora. Bom, deu mais um erro falando que agora ele não encontrou um módulo do Python chamado serial.tools.listports. Então, isso quer dizer que a gente não tem a biblioteca do Python chamada PySerial, que é usada pela ideia do Arduino. Então, a gente vai ter que fazer mais um passo, que é primeiro instalar o pip, que é basicamente o gerenciador de pacotes do Python. Então, é sudo apt install python pip. Aí eu vou aceitar. E assim que o download do pip terminar, eu vou fazer agora sudo pip install PySerial, que é o nome da biblioteca que vai permitir que a gente tenha acesso a esse módulo aqui. Pronto, acabou. Agora, se a gente tentar mais uma vez, vai dar um outro erro. Dessa vez o erro é que eu não consegui abrir a porta TTY USB 0. Porque eu tive permission denied. Isso quer dizer que o meu usuário aqui no Ubuntu, o Thiago Lobo, não tem acesso a essa porta. Para isso eu tenho que rodar um outro comando, que é o sudo usermod -a-g, maiúsculo, dial out e user. O que isso está fazendo nada mais é do que adicionando o nome que está gravado na variável de ambiente user, que é o meu nome, Thiago Lobo, ao grupo de usuários chamado dialout. Esse grupo de usuários no Linux, no Ubuntu, tem acesso às portas USB. Então, ao rodar esse comando, eu passo a fazer parte desse grupo, e aí eu tenho que primeiro sair e entrar no meu usuário. Então, vou dar logout e vou dar login. Bom, feito o logout e login, eu venho de volta na ideia do Arduino, abro o Blinker, venho aqui em Tools, escolho
o Dev Module da ESP32 e depois escolho a porta Dev TTY USB 0. Bom, então agora se a gente clicar em carregar, a gente vai ver o que está acontecendo aqui e vocês vão perceber que ele vai ficar em Connecting para sempre. Eu já vi algumas placas de ESP32 fazerem isso e outras não. No caso a minha faz, e isso é bom porque aí eu posso mostrar para vocês como resolver esse problema. Para resolver isso, a gente vai ter que adicionar um capacitor de 4.7 microfarad ao nosso circuito. Então vamos dar uma olhada aqui nele. Bom, vocês vão perceber que existe um pino chamado EN aqui no final, e existe um outro pino chamado GND aqui no começo. A ideia é conectar um capacitor do pino EN ao pino GND, um capacitor de 4.7 microfarad, como esse que eu estou segurando. Então eu vou começar ligando o capacitor do pino EN para a linha azul aqui de terra, e depois eu vou ligar um jumper do pino GND para a linha de terra também. Então dessa forma, o que eu fiz nada mais foi do que conectar um capacitor do pino EN ao pino GND. Agora se a gente tentar de novo, vocês vão ver que ele começa a mostrar aqui várias linhas, indicando que ele está escrevendo na memória da ESP32, e vocês também vão perceber que o LED começou a piscar. Isso quer dizer que o programa foi carregado com sucesso, e por esse vídeo é só. Até a próxima.